Gostaria primeiro de agradecer o convite para falar sobre mobilidade e clima, né? Eu tenho muito orgulho de ser parte dessa rede e queria agradecer muito o convite. Vamos lá, são 10 minutos, né, que eu tenho no máximo. Vou acelerar aqui para tentar passar pelos Isso. pontos que eu separei, combinado. Bom, pelo que eu tenho acompanhado até dessas últimas falas, né, eu acho que o que falta muito para a gente é ter essa visão sistêmica, ter essa visão do todo. Até muito pelo que a gente vem vivendo, né, nessa crise da pandemia, quando se fala ou de economia, ou de saúde, ou da questão ambiental, eu acho que a gente tem que partir para essa mudança de paradigma mesmo, em que a gente enxerga a conexão entre essas coisas, o potencial que tem quando a gente reúne as políticas públicas, quando coloca a multidisciplinaridade, né, em questão, as várias perspectivas, os vários pontos de vista para a gente chegar nas melhores soluções, nos melhores caminhos para enfrentar todas essas crises, né? Que elas não é assim, vou resolver o pacotinho da pandemia, depois eu vou para das mudanças climáticas, não é assim que funciona, né? Então, assim, nesse tempo de coronavírus, a mobilidade ela vem sendo um dos temas mais debatidos, né? Quer seja pela privação das pessoas saírem de casa, né, ou pelos sistemas de transporte, né, o transporte público coletivo, os deliveries, né, os entregadores. Então, a gente vem questionando essas questões voltadas para a mobilidade urbana o tempo todo, né? E tem até um estudo de Stanford que ele fala dessa questão da poluição do ar, né? Que muito a melhora, né, da qualidade do ar, ela vem muito em decorrência da gente ter parado de usar, né, o transporte individual motorizado e também a redução do transporte público coletivo. Então isso acabou gerando uma melhoria na qualidade do ar e esse estudo ele aponta, né, que a gente conseguiu na China nos 2 meses, ele faz uma projeção de que salvou-se mais vidas do que o coronavírus matou, né, lá na China. Não estou falando assim, então é bom ter pandemia, né, porque a gente melhora o clima, melhora a qualidade do ar e isso acaba salvando vidas. Não, é de novo mostrando essa visão sistêmica, como as coisas estão correlacionadas e para a gente mudar realmente esse paradigma, a gente vai ter que mudar de sistema, né? Não adianta agora, daqui a pouco, a gente fala assim, então voltou, vida normal, vida que segue, né? E uma preocupação também que eu tenho diante da mobilidade é que, se por um lado tem se falado, né, de novas formas de se viver nas grandes cidades, novas formas de se locomover e também de não se locomover, né, porque a gente está vendo também que muitos dos deslocamentos eles não são necessários realmente. Por outro lado, me preocupa muito que agora também aumentou-se o desejo, né, pelo transporte individual motorizado, né, e a queda pelo uso do transporte público coletivo. Então, assim, eu acho que tudo isso a gente vai ter que ponderar muito bem nos próximos capítulos próximos, né, que estão por vir, né, dado que nas grandes cidades é onde a gente tem esse grande potencial de emissão de gases de efeito estufa e lembrando também do Acordo de Paris, né, que a gente precisa chegar nas metas de 2005, ter como base as metas de 2005 e pouco, né, que já parece muito do que a gente vê nessa mudança, né, da qualidade do ar nas grandes cidades, isso ainda é muito pouco do que a gente precisa chegar, né? Bom, em relação a algumas políticas públicas que visam, né, essa mudança de paradigma, realmente potencializar a mobilidade ativa, a bicicleta ou a pé, conectada, né, ao transporte público coletivo, a gente pode destacar algumas medidas importantes, né? Por exemplo, a prefeita de Bogotá, que ela colocou as ciclovias que eram operacionalizadas somente aos domingos como realmente uma política, né, no dia a dia das pessoas para que elas utilizassem mais as bicicletas. Tem também projetos de alargamento de calçadas. O prefeito de Nova York, que também abriu, né, grandes avenidas, decretou, até uma curiosidade, né, decretou que oficinas de bicicleta, elas são um serviço essencial também para a população, então ficam abertas para a manutenção das bicicletas. Milão, né, ontem, lançou um plano visando reduzir o uso do automóvel
como uma medida permanente mesmo. Em BH também a gente tem uma medida interessante de redução entre o tempo dos ônibus no transporte público coletivo, porque é isso, né? São medidas que já estão dadas, falta a gente colocar na prática. A falta de informação que a gente tem quando está no ponto de ônibus esperando, né, o transporte público coletivo, quanto que isso faz diferença no dia a dia da pessoa para ela optar ou não por utilizar um meio de transporte, você ter bebedouros, banheiros, enfim, uma infinidade de medidas que não são tão complexas e favorecem, né, o transporte ativo combinado com o transporte público coletivo, e que isso representa 2/3 dos deslocamentos da população brasileira, né, o a pé e o transporte público coletivo. Os veículos motorizados, eles representam 1/3, né? O transporte individual motorizado representa apenas 1/3, mas emite cerca de 70% dos gases poluentes e ocupam 70% também do espaço viário. Então, assim, se a gente faz essa conta, se a gente olha isso de um modo global, né, quem leva 1/3, o transporte individual motorizado, que contempla 1/3 da população brasileira, né, dos deslocamentos da população brasileira, ocupa 70% do espaço viário e emite 70% dos gases poluentes. Então, qual que é a eficiência disso? Como que a gente pode realmente ter políticas públicas que deem conta desses 2/3 que se deslocam de transporte público coletivo e mobilidade ativa? E também, assim, fazendo um outro paralelo com essa questão da visão sistêmica entre as políticas públicas, que falar de mobilidade, principalmente no contexto aqui, né, do Brasil, vou me concentrar aqui nesse contexto brasileiro, que é também falar de desigualdades, que é falar do acesso a bens e serviços, onde estão, né, os empregos, que é falar da cidade compacta, onde as pessoas não precisam se deslocar quilômetros para chegar até o centro da cidade, das periferias se deslocarem milhões de pessoas todos os dias para irem até o centro buscar a sua forma de subsistência, né? Que falar de mobilidade é também falar da questão de gênero, né? Então, assim, que é um tema que a gente volta de novo para as raízes dos problemas que envolvem o nosso país, né? Bom, e falando um pouco da conexão dessas políticas públicas de mobilidade com as mudanças climáticas, quando a gente olha, por exemplo, para a legislação federal, né, a Política Nacional sobre Mudança do Clima, nada consta sobre mobilidade ativa ali, né? Somente no decreto de 2019 é que a mobilidade urbana e o transporte eficiente de baixa emissão é que ela é contemplada na legislação voltada, né, para a questão das mudanças climáticas. No âmbito estadual, a gente aqui de São Paulo, né, já tem uma inclusão, coloca a prioridade do pedestre, da bicicleta, do transporte público em detrimento do transporte individual motorizado, mas também de uma forma muito simples, muito sucinta. E na política municipal de clima isso também acontece, né? Então, assim, como de novo que a gente precisa ter essa intersetorialidade, envolver os múltiplos agentes, não é só o engenheiro, e eu falo o engenheiro, porque na CET, por exemplo, 60%, 70% dos técnicos que compõem, né, a CET, eles são homens, e quando a gente vai falar do deslocamento a pé, é o deslocamento que mais impacta mulheres. Então, a gente não tem que ter só o engenheiro falando sobre isso, a gente tem que ter as pessoas da sociologia, da antropologia, arquitetos, urbanistas, gestores ambientais, né, como também sou gestora ambiental. Então, essas são mais assim as atitudes globais, né? Quando se falam de atitudes locais, eu queria destacar um pouquinho o que a gente faz no Instituto Corrida Amiga, né? Que ela está muito mais voltada para essa parte de sensibilização, essa parte de campanhas, de valorização da mobilidade ativa, do transporte público coletivo, né? Por meio das ações que nós realizamos em escolas públicas, com instituições de pessoas idosas, realizando os bondes a pé, que assim, desde pequenininho mesmo, pegar a criança e levar ela para vivenciar o espaço público. Mostrando que sim, temos problemas, mas também temos muitas belezas na cidade, e quanto mais gente engajada nessa rede que visa cidades melhores e cidades para as pessoas,
eu acho que mais cedo a gente vai chegar nessa cidade que tanto desejamos. É isso.